Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. Esta série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz. Hoje continuamos a sequência sobre os 4 elementos e vamos falar do elemento terra, de acordo com o livro Tradição, Ciência do Povo, de Luiz da Câmara Cascudo. A terra é mãe, tudo dá e tudo come, dizia-me em janeiro de 1950 o pescador Chico Preto, Francisco Ildefonso, que viveu entre 1894 e morreu em 1966, na praia de Areia Preta, em arredores de Natal. Analfabeto, não poderia adivinhar a referência de J. Leite de Vasconcelos em Tradições Populares de Portugal, no Porto, em 1882, em que Deus diz à terra: tudo criarás e tudo comerás. Não seria observação pessoal de Chico Preto, mas comunicação no Brasil, praieiro e nordestino, do que se dizia nas beiras portuguesas. A transmissão é uma concordância psicológica. A imagem da terra dar frutos, permitir plantios, manter a multidão animal e vegetal, guardar as águas do mar, dos rios e dos lagos, oferecer ao plano sólido para o exercício vital, receber os corpos nas sepulturas, sugere a noção da unidade indispensável, o sustentáculo, o solo para a persistência e continuidade humanas. Faltar terra nos pés expressa o desequilíbrio, falência final da presença física. Pragas assombrosas são: Deus não te dê terra para o enterro, a terra te soverta. Os pés na terra afirmam segurança, firmeza, confiança. Vê o mar e sê na terra, velhíssimo adágio português. Quem pisa firme vai longe. No Brasil não existe a herança das entidades quitonianas, vivendo no seio da terra e com poderes sobrenaturais, como vivem na superfície nas águas. Os fantasmas, visagens, almas penadas não saem das profundezas. O inferno, lugar embaixo, situa-se em região extraterrena. O diabo aparece nas encruzilhadas, à sombra das gameleiras, girando nos redemoinhos, visível quando olhado através de uma peneira, mas não surge das entranhas terrestres. A terra é sagrada. Yahvé mandou Moisés descalçar-se antes de pisá-la, em Êxodo. Excelente material feiticeiro no campo das areias. Areia dos caminhos muito frequentados, areia do cemitério, areia do rasto, limitada pela pegada, são condutos mágicos. Contatos da criatura valendo o indivíduo total. A projeção anímica empresta às pedras, grutas, serranias, representações, ressonâncias, sensibilidades humanas, mas a terra é meio receptivo e não criador. A mitologia brasileira não comportou reminiscências de Gaia, Titéia, Ops, Telos, Vesta, Cibele, na confusão hierárquica com a natureza. Nenhuma irradiação da poderosa Pachamama, Madre Terra, nas culturas das populações andinas, e ainda viva em furtivas e notórias cerimônias. A terra é o chão, o solo, a base física estável do mundo. Não se modifica como as águas, o sol, lua, estrelas, firmamento, barômetro do tempo na acepção atmosférica. Não se personalizou. O brasileiro não viu a explosão vulcânica e os terremotos, parciais, raros, passageiros. Não determinaram histórias explicativas. Os indígenas amazônicos ainda falavam na mãe do terremoto, Tiritira-manhá, um jacaré sustentando a terra, agitando-a ao mudar de posição. Duplicativo de tiri, desviar-se, escamar-se, escapulir, ensinou Caetano Batista. Essa figura não mereceu repercussão alguma na tradição vulgar. Julgo a descida dos Andes, pelo rio Amazonas, e sem influência sensível no ambiente popular. Os mestiços não a divulgaram. Nenhuma tradição geogênica. O povo não conservou uma lenda referente à formação da terra, exceto a lição bíblica. Deus fez o mundo.
O mundo é o globo terráqueo. Nem mesmo ouvimos algum caso de simulação histórica em que a Terra haja castigado os blasfemos rebeldes como Coré, Datã e Abiram, fendendo-se para tragá-los. O instrumento da punição divina é o raio fulgurante, ainda guardando a prestigiosa violência. Sabemos de árvores que se deslocam, cajazeiras, gameleiras, jatobazeiros, mas não há no Brasil rochedos ambulantes como os de Plouhinec, cada 100 anos indo beber na beira de Étel, na Bretanha. Na fazenda Logradouro, 3 léguas de Augusto Severo, em Rio Grande do Norte, onde vive Menino Grande, existe um grupo de pedras anfibólicas, soando, quando percutidas, como bronze. Chamavam-nas pedra de sino, sem qualquer alusão fantástica. 2 gestos, eminentemente populares, são apresentados como homenagens à terra. Sem que saibam a razão do procedimento, jogam ao chão antes de beber um pouco do líquido contido no cálice ou copo. É um hábito secular e comum nas classes humildes. O outro, dizem vulgarizado pelos candomblés e umbandas, cultos Jejê-Nagôs, espalhados em quase todas as cidades do litoral, possivelmente desde a segunda metade do século XIX. Consiste em tocar a terra com os dedos da mão direita. Ambos são milenários e de origem greco-romana, e não sudanesa da África Ocidental. São gestos legítimos do libátio, em Roma, e do coai, em Atenas, oferenda aos deuses da terra, octonianos. Quando oravam aos celestes deuses do Olimpo, tocavam no altar. Destinando-se a súplica aos Di Inferi, tocava-se na terra onde eles viviam. Eram deuses das forças obscuras, do destino e da morte. Daí o respeito das reverências. Independente dessa oferta aos deuses infernais, não no sentido diabólico. Os mortos também tinham direito ao libátio, e atiravam água, óleo, vinho ao altar e ao solo, com a destinação fúnebre. Não haveria neste caso toque dos dedos no chão, ritual aos deuses. Quem joga bebida ao solo está saudando os antepassados. Pelo exposto, nenhuma relação oblacional à terra, unicamente mediadora simbólica e simples portadora. A poeira e a saliva, reunidas, perderam presença miraculosa na terapêutica mágica. A saliva continua com alguma eficácia na representação humana, materialização do sopro, embora excluída, em janeiro de 1944, da cerimônia do batismo católico. As travessias escarpadas, caminhos entre penedes estreitas, não intimidam pela presença das pedras, mas pelos espíritos que possam interferir apavorando os viajantes. Tanto existirão entre pedras, quanto sob árvores sombrias e velhas, erguidas em recantos solitários. As pedras colocadas ao pé das cruzes da estrada, assinalando o local onde alguém morreu, significam orações, pelo mesmo critério em que as fichas e tentos representam valores na circulação dos jogos de azar. Podem espantosamente alojar almas de pecadores que, confundidas com os seixos dos caminhos, cumprem penitência. Não se deve praguejar por ter tropeçado numa pedra, aumentando-lhe o sacrifício, mas é apenas o nosso entendimento do totum ex parte, todo pela parte, porque as pedras não simbolizam a terra inteira. Para explicar como a terra nasceu, água, ar ou fogo, creio como Paul-Sébillot, a explicação bíblica da origem das coisas parece conter a curiosidade popular. Como motivo na literatura oral, a terra é inspiração muito limitada e pobre. Reaparece com recatada modéstia no fabulário comum. Mesmo na Europa, com a projeção do telos mater, da popularia sacra, dos deuses telúricos, a recolta de Sébillot, Van Genet, Fraser é, comparativamente, a mais reduzida em relação aos outros 3 elementos. No Brasil, nenhuma influência ameríndia ou africana é sensível e determinante de citação. Desapareceram vestígios de geomancia, se a tivemos. As superstições não são numerosas. Quando troveja, relampejando forte, convém erguer um dos pés, não permanecendo os 2 no solo para não dar base ao raio.
Será de função ética evitar dizer obscenidades para o eco repetir. A refração sonora é um mistério para o povo. Evita tocar ou expor metais. A imponente majestade das grandes serras despovoadas irradia uma aura respeitosa, sugerindo habitantes indeterminados e assombrosos. As serras desertas são encantadas. Os sulcos, talhos, chanfraduras, cortes naturais abruptos não são explicados como obras sobrenaturais de gigantes, demônios e santos, como na Europa. Há uma veneração instintiva pelos platôs, altos, chão da serra e breve horizontalidade na seção mais alta da cordilheira. Comumente não recordam episódio algum santificador ou consagrador do local. Preferencialmente, chantam um santo cruzeiro de madeira resistente. É o alto da cruz em localidades incontáveis. Ali mesmo, antes da cruz, o diabo não aparecia. Era nos altos lugares, nas montanhas e colinas, entre carvalhos e terebintos, onde o culto de Israel se processava, mais intenso e popular, antes da reforma dogmática do rei Josias. Fraser, em seu livro The Folklore in the Old Testament, de 1918, estudou o motivo, sua persistência, apesar da reação dos profetas e a continuidade pela Ásia e África Oriental. Essa herança portuguesa, viva em judeus e muçulmanos, não se extinguiu no Brasil. As várias igrejas da Penha, o Cristo do Corcovado, as proclamações patrióticas, alto da bandeira, santidade milenar dos píncaros e cumeadas. Na fraseologia, a terra é dominadora. Minha terra, cada terra com seu uso, terra a terra, coisas, bens, juízos da terra, velho como a terra. Sugeriu a imagem da universalidade, do regional, do próprio, do geral, da unidade, do grupo, da solidez, da permanência, da segurança. Fez nascer a propriedade, domínio, posse. Valorizou fogo, água, ar na utilização do homem. Criou a casa, casal, casamento. É a nossa história, passado, raízes. Os astronautas que viram em todas as dimensões, gerando íntegra e livre no espaço, disseram-na a mais linda na família dos astros. Nossa Terra. A geomancia, funcionando no Brasil, não deixou rastros visíveis. Atiravam areia a uma tábua, marcada de signos cabalísticos, e o mestre traduzia a mensagem natural do acaso. Os dicionários de ciências ocultas informam que a chave dessa interpretação está perdida. Vale no plano secreto. Terra que a criatura humana personalizou com seu contato, a voz oracular por suas poeiras, emudeceu. Confundem-na astuciosamente com a aeromancia, a arte de entender os ventos recadeiros, ou a hidromancia, las águas que hablan. A terra empresta o dorso aos exercícios de nossa angústia indagadora. E este, amigos, foi Luiz da Câmara Cascudo em seu livro Tradição, Ciência do Povo, da Global Editora, São Paulo, 2013. E se você tem alguma pergunta, sugestão ou dúvida, envie sua mensagem na caixa de diálogo do Spotify ou nos comentários do vídeo aqui no YouTube. Obrigada, e até o próximo Escola Aberta.